Um milionário arrogante e um menino humilde, montado num cavalo velho, de olhar cansado. Quando o homem viu aquela cena, ele não segurou o riso, apontou, debochou e humilhou o garoto na frente de todos. O que ele não sabia é que aquele pangaré escondia uma história que dinheiro nenhum compra e que o menino estava prestes a ensinar a maior lição da vida dele. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que quem ri primeiro pode acabar aprendendo a aplaudir no fim. O sol brilhava forte no céu azul do interior, iluminando a arena onde acontecia o leilão anual de cavalos. Era o evento mais aguardado da região. Fazendeiros, criadores e investidores se reuniam para mostrar seus animais de linhagem, negociar cifras astronômicas e, claro, exibir suas conquistas. No centro de tudo, lá estava Álvaro, um dos homens mais ricos e arrogantes dali. Trajava chapéu de couro impecável, botas lustrosas e um cinto de fivela reluzente. Com um sorriso convencido, ele caminhava entre os cavalos como se fosse dono de tudo, e de certo modo, quase era. Seu nome estava associado a vários prêmios e títulos. Seus animais eram considerados os melhores, os mais caros, os mais imponentes. Enquanto os visitantes observavam e comentavam os lances, Álvaro fazia questão de se exibir. Passava a mão nos dorsos dos seus cavalos de raça, contava vantagens e lançava frases como: "Esse aqui, filho direto de campeão, vale mais que muita fazenda por aí." As risadas de bajuladores preenchiam o espaço. Todos riam, menos um. Num canto discreto, perto de uma cerca de madeira, Miguel, um menino de uns 12 anos, observava tudo em silêncio. Vestia calça surrada, camisa xadrez desbotada e um chapéu gasto pelo tempo. Ao seu lado estava Bento, seu cavalo. Um animal magro, de pelo sem brilho, marcas de idade no dorso e olhar tranquilo. Bento não impressionava ninguém. Parecia mais um cavalo de trabalho antigo, daqueles usados para puxar carroça ou carregar água. Miguel passava a mão no pescoço do animal, conversando baixinho, como quem confidencia segredos a um velho amigo. Álvaro, ao perceber a cena, franziu o senho, riu com desdém e falou alto para que todos ouvissem. "Mas olha só, quem deixou esse pangaré entrar aqui?" Disse apontando para Bento. "Isso aí é cavalo ou é mula cansada?" As risadas ecoaram. Alguns visitantes se viraram atentos. Miguel manteve a cabeça baixa, mas apertou a rédea com força. Seu rosto queimava. Ele sentiu a humilhação crescer como uma bola no peito. Álvaro não parou por aí. Se aproximou ainda mais, com ar de deboche, e perguntou: "E aí, garoto? Veio comprar ração ou tá só passeando com esse peso morto?" Miguel respirou fundo. Olhou para Álvaro por um instante, com os olhos firmes, mas não respondeu. Foi então que seu pai, um homem simples de calça de brim e camisa de manga comprida, apareceu. Parou ao lado do filho e do cavalo, silencioso, mas com um olhar cheio de significado. "Não repara, Miguel", disse o pai em tom baixo. "Tem gente que confunde dinheiro com caráter." Álvaro ouviu, sorriu com sarcasmo e disse em voz alta, como se quisesse que todos prestassem atenção: "Caráter! O único caráter que importa aqui é o do pedigree do cavalo. Se não tem linhagem, não serve para nada." Miguel apertou os lábios. O sangue subiu. E antes que pudesse pensar, as palavras saíram. "Quer apostar?" O silêncio caiu como um raio. Todos os olhares se voltaram para o menino. Álvaro arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas não perdeu a pose. "Apostar?" repetiu rindo. "Apostar o quê, moleque?" Miguel respirou fundo, encarando o homem sem medo. "Apostar que meu cavalo, esse pangaré, como o senhor disse, faz mais do que o seu de linhagem alguma vez fez." O murmúrio aumentou. As pessoas cochichavam, se cutucavam, curiosas com a ousadia do menino.
Álvaro se virou, olhou para os colegas ao redor e disparou com tom de desprezo. Esse aí não aguenta nem uma volta completa sem empacar. Tá caindo aos pedaços. Miguel passou a mão com carinho no pescoço de Bento. O cavalo bufou como se entendesse. O senhor escolhe a prova, completou Miguel com voz calma, mas firme. O ar pareceu parar. Álvaro olhou ao redor, sentindo o peso dos olhares. Ele não podia recuar agora, não sem perder a pose. Muito bem, garoto, disse com um sorriso arrogante. Vamos ver até onde vai sua coragem. Enquanto isso, o pai de Miguel ficou quieto, mas no fundo, um sorriso de canto de boca surgiu. Ele sabia o que ninguém ali sabia. Aquele cavalo, simples aos olhos de muitos, tinha uma história. E Miguel tinha aprendido a escutar o que os outros só viam. O burburinho começou a crescer. Pessoas se aproximavam, formando um pequeno círculo ao redor de Miguel, Álvaro e os cavalos. Havia um brilho curioso nos olhares. Quem não queria ver um menino desafiar um homem rico e seu cavalo de raça? Álvaro, com as mãos na cintura, analisava Bento como quem avalia um objeto de feira. Já que quer apostar, vamos fazer direito, disse com um sorriso frio no rosto. Ele estalou os dedos e um funcionário se aproximou. Prepara o percurso da prova de controle e obediência, ordenou. O funcionário assentiu e saiu correndo. Em minutos montaram um percurso com obstáculos simples, cones, pequenos saltos e uma curva estreita. Quem fizer o trajeto completo, no menor tempo e sem erros, leva a aposta. Álvaro virou-se para Miguel com um sorriso cínico. Acha que esse pangaré aí dá conta? Miguel respirou fundo, olhou para o pai que apenas assentiu, sem dizer nada. Olhou para Bento, passou a mão no pescoço do cavalo, como quem diz, vai ser você e eu, parceiro. O pai de Miguel sabia. O velho Bento não tinha pedigree, mas tinha alma, e isso dinheiro nenhum compra. Enquanto o percurso era finalizado, Álvaro fez questão de alimentar a plateia. Esse cavalo é de sangue puro, gente, não tem comparação. Olhem o porte, a musculatura, a linhagem. O público balançava a cabeça, alguns riam, outros apenas assistiam. Miguel não disse nada. Apenas ajeitou o chapéu na cabeça, ajustou a sela de Bento e montou, como quem fazia isso todos os dias. E fazia. Álvaro foi o primeiro a se apresentar. Seu cavalo, um animal reluzente, cheio de brilho e energia, entrou no percurso imponente. Os primeiros obstáculos foram fáceis. Trotou firme, saltou os pequenos obstáculos, passou pelo primeiro cone. Mas na curva estreita, o cavalo empacou. O olhar de Álvaro endureceu. Ele puxou as rédeas com força, deu um leve chute para forçar o movimento, mas o animal empinou, desobedecendo. Vamos, anda! Gritou entre dentes. O público murmurou. Alguns olhares começaram a mudar. Álvaro conseguiu completar o trajeto, mas com falhas. Perdeu pontos na curva, derrubou um cone e quase caiu ao final. Próximo! Gritou o juiz, tentando manter o clima sob controle. O calor parecia pesar no ar quando Miguel ajeitou o chapéu e segurou firme a rédea de Bento. As mãos pequenas, mas calejadas, tremiam um pouco, não de medo, mas de expectativa. Ele sabia que aquele momento não era só uma prova de habilidade. Era a chance de mostrar que respeito não se compra com dinheiro, nem com raça pura de cavalo. Era coração. O público, antes disperso, agora assistia em silêncio. Até os que antes riram da ousadia do menino estavam curiosos. O pai de Miguel, de braços cruzados ao fundo, observava com os olhos brilhando. Sabia que o filho era pequeno só de tamanho. Miguel respirou fundo, baixou o corpo, deu um leve toque na barriga de Bento e sussurrou. Vamos, parceiro, é com a gente agora. Bento avançou com calma. O passo era ritmado, firme. Passou pelo primeiro cone sem hesitar. O cavalo parecia entender cada palavra, como se aquelas instruções fossem música aos seus ouvidos. Miguel não precisava forçar nada, não puxava,
Não gritava, não batia. Apenas orientava com a voz calma e a mão leve. Chegando ao obstáculo de salto, Bento parou, mediu a distância, ergueu as patas dianteiras e voou. Não foi um salto alto, não foi espetacular, mas foi perfeito, preciso, sem tocar na barra, sem tropeçar na aterrissagem. A plateia começou a murmurar. Olhares se cruzavam. Álvaro, ao lado, apertava os lábios, engolindo seco. O percurso seguia, e Miguel mantinha o controle. Cada curva feita no tempo certo, cada parada sem falha, cada movimento em harmonia. Bento parecia dançar. No final da prova, Miguel parou ao lado do juiz, respirou fundo e acariciou o pescoço do cavalo como se dissesse: "Tá vendo? A gente consegue." O juiz olhou para Álvaro, que vinha logo atrás, suando, vermelho, com a expressão dura. Álvaro tentou refazer o percurso, mas seu cavalo estava tenso. Não obedecia aos comandos, empacava nas curvas, derrubou um cone e quase caiu no salto. A cada erro, Álvaro gritava, forçava a rédea, mas só piorava. "Anda!" ele gritou, perdendo o controle. O público começou a murmurar, agora com expressões de incômodo. Alguns trocaram olhares, outros balançaram a cabeça, desaprovando a atitude do homem. O juiz interrompeu. "Senhor Álvaro, por favor, retome o ponto inicial para a nova tentativa." Mas Álvaro jogou o chapéu no chão, furioso. "Esse cavalo é problemático, não é culpa minha." Miguel, ainda montado em Bento, apenas observava. Não havia arrogância no olhar do menino, apenas uma calma serena, como quem sabe que o tempo e a paciência ensinam mais do que gritos e força. O pai de Miguel cruzou os braços, sorrindo de canto, enquanto cochichava para um homem ao lado. "Dinheiro compra cavalo, mas respeito, esse não se acha em catálogo." O comentário se espalhou. Álvaro percebeu os olhares, o constrangimento crescendo ao redor. Tentou rebater. "Isso aqui é só sorte. Esse pangaré é dócil porque não tem raça, não serve para competição séria." Miguel desmontou de Bento, passou a mão no lombo suado do cavalo e respondeu, sem levantar a voz: "Não é sorte, é cuidado, é estar junto, é saber ouvir o que o cavalo precisa." A frase caiu como um silêncio pesado na arena. O juiz fez a avaliação final, olhando para ambos os competidores. Melhor desempenho, Miguel e Bento. Aplausos, fortes, verdadeiros. Álvaro ficou parado, sem saber onde enfiar a cara. Miguel olhou para o pai, que apenas assentiu, orgulhoso. Não precisavam de troféu. O reconhecimento era a maior recompensa. No canto da arena, o pai de Miguel se aproximou e colocou a mão no ombro do filho. Disse baixinho: "Respeito, meu filho, não vem no papel, vem no olhar. E hoje, você mostrou para eles." Miguel olhou para Bento, que resfolegava, como se sorrisse também. O menino sabia. Aquele cavalo velho tinha mais coração do que muito cavalo premiado. E ele tinha aprendido que é no silêncio da parceria que mora a verdadeira força. O sol começava a descer no céu, pintando de dourado o campo aberto, onde o leilão acontecia. O calor ainda pairava no ar, mas o clima na arena havia mudado completamente. O que antes era riso fácil, piadas sobre cavalos e apostas de aparência, agora era silêncio respeitoso. Miguel desceu de Bento, passando a mão no pelo surrado, sentindo a respiração quente e calma do cavalo. Aquele momento não era só dele, era deles dois. O pai de Miguel se aproximou com o passo firme e sereno. Tocou o ombro do filho e olhou para Álvaro, que estava a alguns metros de braços cruzados, tentando recompor o orgulho ferido. "Esse cavalo aí", começou um dos homens do público, curioso. "De onde você tirou ele, garoto?" Miguel olhou para Bento, depois para o pai. Antes que pudesse responder, o pai tomou a palavra com voz calma e baixa, mas firme o suficiente para todos ouvirem. "Esse cavalo não veio de lugar nenhum, ele foi feito aqui", disse apontando para o peito.
O Bento era só um potro magro quando apareceu na nossa vida. A gente o pegou para salvar da morte. Os olhares se voltaram, curiosos. O pai de Miguel continuou. Não era de raça, não tinha pedigree, ninguém queria. Diziam que ele não servia nem para carga, mas o Miguel, ele viu diferente. Miguel abaixou a cabeça, tímido. O pai prosseguiu. Esse menino aí tinha só 5 anos quando começou a andar no Bento. Aprenderam juntos, caíram juntos, levantaram juntos. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era um silêncio de respeito. E sabe o que é mais engraçado? O pai perguntou com um leve sorriso de canto. Ninguém aqui viu as noites em que o Miguel ficava no curral com o cavalo doente. Às vezes que ele perdeu a hora para ajudar o bicho a levantar. Ou como ele aprendeu a escutar o que o Bento precisava, sem dizer uma palavra. Os olhos de alguns se enchiam de água. O pai de Miguel deu um tapinha leve no ombro do filho. Isso não se aprende em livro, nem se compra com dinheiro. Álvaro, de canto, cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Tentou mudar de assunto, olhando para um dos homens ao lado. Não adianta romantizar. O cavalo é velho, nem para vender serve. Miguel, ouvindo, ergueu o rosto. O olhar era firme, calmo, mas dessa vez havia algo a mais. Uma força silenciosa. O senhor acha que o Bento é só um cavalo velho? Deu 2 passos para frente, olhando nos olhos de Álvaro. Mas para mim, ele é meu amigo. É parte da minha história. O público prendeu a respiração. Álvaro tentou manter a pose, mas o peso das palavras do garoto era como pedra no peito. E quer saber? Miguel continuou, a voz um pouco mais firme. Não é porque ele é velho que ele não pode ensinar. Hoje ele mostrou para todo mundo aqui que a idade não define valor. O pai de Miguel sorriu. O público, antes curioso, agora parecia emocionado. O senhor pode ter muitos cavalos, muito dinheiro, Miguel disse olhando para Álvaro. Mas o respeito, o senhor perdeu hoje. O silêncio caiu como um trovão. Álvaro não sabia o que dizer. Tentou abrir a boca, mas nada saiu. Algumas pessoas no público começaram a murmurar, concordando. Um homem, ao fundo, comentou baixinho. O menino é um sábio. O pai de Miguel deu um passo à frente e disse com voz serena. Hoje, Álvaro, você entendeu o que a gente sempre soube. Um cavalo velho com um menino que sabe escutar vale mais do que qualquer animal premiado na mão de quem só sabe gritar. Álvaro abaixou a cabeça visivelmente constrangido. A vergonha era palpável, como se o ar ao redor dele tivesse ficado mais pesado. Miguel, sem dizer mais nada, voltou a acariciar Bento, enquanto o cavalo resfolegava tranquilo, como se também sentisse que tinha dado a volta por cima. O sol já começava a se pôr. As luzes douradas iluminavam o campo, refletindo no rosto suado e sujo de Miguel, mas também no sorriso de orgulho que ele carregava. Naquele dia, ninguém mais olhou para Bento como um pangaré. O menino humilde tinha dado a lição, e o cavalo velho era agora o mais respeitado dali. O leilão foi encerrando aos poucos. As conversas antes animadas se transformaram em sussurros constrangidos. As risadas abafadas que surgiram às custas de Miguel e Bento já não se ouviam mais. Agora, os olhares eram de respeito. Miguel caminhava ao lado de Bento, com as rédeas soltas e a cabeça erguida. O pai seguia atrás, com aquele olhar que mistura orgulho e gratidão, como se dissesse sem palavras: "Você entendeu, filho? Você entendeu o que eu sempre tentei te ensinar." O sol se escondia devagar, tingindo o céu de laranja, e o vento carregava o cheiro de terra, suor e superação. Algumas pessoas começaram a se aproximar, discretas, puxadas pela curiosidade e pela admiração. "Ei, garoto, parabéns, viu?" disse um homem de chapéu grande, olhando para Bento com outros olhos. "Esse seu cavalo tem mais coração que muito puro sangue que eu já vi." Miguel sorriu, simples, passou a mão no pescoço do cavalo e respondeu:
Ele só precisa que alguém acredite nele. Outro homem, segurando o filho pequeno pela mão, se aproximou e disse baixinho: "Você ensinou muita gente hoje, viu? Inclusive a mim." Miguel apenas balançou a cabeça, agradecendo. O pai de Miguel colocou a mão no ombro do filho e apertou de leve. Não precisavam dizer nada. Álvaro, parado perto do caminhão onde seus cavalos estavam, observava de longe. O sorriso arrogante já não existia. No lugar, havia um olhar de quem tenta entender onde perdeu o respeito. Ele olhava para Miguel, para Bento, para o público, e parecia pequeno demais dentro da própria arrogância. Num gesto inesperado, Álvaro se aproximou. O público se calou. "Garoto," ele começou com a voz mais baixa e contida do que antes. "Eu errei com você." Miguel ergueu os olhos, sereno. "Não precisava humilhar para mostrar que era grande," completou Álvaro com a voz trêmula. Miguel não disse nada de imediato. Passou a mão na testa suada, respirou fundo e respondeu: "O Senhor não me humilhou. O Senhor humilhou a si mesmo." A frase caiu pesada no ar. Álvaro baixou a cabeça. Miguel virou para Bento e disse com um sorriso tranquilo: "Vamos, parceiro. Nossa parte aqui tá feita." Enquanto se afastavam, o pai de Miguel caminhava ao lado, olhando para o filho como quem reconhece que a semente plantada tinha florescido. Dias depois, a história de Miguel e Bento se espalhou pela região. As pessoas comentavam: "O menino que ensinou o milionário a respeitar." Alguns diziam: "Foi um tapa sem mão." Outros apenas sorriam lembrando da cena. Miguel não buscou fama. Voltou à sua vida simples, aos treinos com Bento no campo, às lições com o pai. Mas algo tinha mudado. Ele sabia agora que o valor de alguém não está no que ele possui, mas no que ele transmite. Numa tarde tranquila, o pai de Miguel sentou-se com o filho no curral, olhando Bento pastar. "Sabe, Miguel," disse o pai com a voz calma, "tem coisa que dinheiro não compra. O jeito de olhar, o tempo de escutar, a paciência de ensinar. Isso não vem em cartório." Miguel sorriu, ajeitando o chapéu. "E eu aprendi isso com o senhor, pai." O pai suspirou, emocionado. "E você ensinou isso para muita gente, até para mim." Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas assistindo Bento mastigar a grama, tranquilo como sempre. Miguel quebrou o silêncio. "O Bento não é só um cavalo velho, né?" O pai respondeu firme. "Não, ele é o reflexo daquilo que a gente cuida com o coração." Naquele dia, enquanto o sol se punha, Miguel olhou para o horizonte e entendeu algo simples, mas profundo. Não importa se as pessoas não enxergam o valor que você carrega. O que importa é o quanto você acredita nele. E às vezes o que parece velho, gasto, sem importância, é exatamente o que transforma tudo quando encontra alguém disposto a escutar. Miguel sorriu, passou a mão na crina de Bento e disse: "Vamos, parceiro, a gente tem muito ainda para ensinar." E partiu devagar com o pai ao lado, deixando para trás a poeira da humilhação e a certeza de que naquele dia a lição ficou para todo mundo. E é assim que um menino humilde ensinou a um milionário que respeito não se compra, se conquista, porque às vezes quem menos tem é quem mais sabe. E você? Já viu alguém ser desvalorizado e depois provar seu valor diante de todos? Comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir. Deixa seu like e compartilha com alguém especial. E segue com a gente, porque aqui cada história toca onde a gente mais precisa, no coração. Até a próxima.